Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Agradeço a audiência de segunda a sexta, às 19 horas, aqui pela Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta ou 78 na TV fechada. E a qualquer hora do dia ou da noite você nos assiste no YouTube, canal Programa Tricetados. Não me esqueça de se inscrever, comentar, compartilhar e ativar o sininho. Nosso convidado de hoje é o diretor executivo e fundador da Associação Panamazônia, senhor Belisário Arce. Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com você. Olha, a conversa de bastidor aqui já nos emocionou, já comecei meio engasgada esse programa, mas vamos lá começar a falar um pouco de como surgiu a associação. Aliás, antes disso, vamos contar um pouco da sua infância, o que o senhor estava me contando, que vivia no centro da cidade, que vivenciava aquela vida harmônica e segura que Manaus proporcionava a todo mundo. Sem dúvida, eu sinto saudade dessa época. Manaus era uma cidade maravilhosa, pelo meu ponto de vista, né? Sem dúvida. E cresceu muito com a Zona Franca foi muito boa para a cidade, nós prosperamos muito, a cidade enriqueceu, mas também aquela cidade pacata, cidade sorriso, que era Manaus, desapareceu. Na minha infância, nos anos 60, 70, a gente ia para o colégio a pé sozinho, ia para tudo quanto era lugar Estudava sozinho. no Instituto de Educação? Dom Bosco. Dom Bosco. Ia por Ibeu, à tarde, sozinho, e não acontecia nada, ninguém tinha medo, né? A cidade totalmente tranquila, pacata, mas enfim, é o preço do progresso. Esses dias eu fui no Dom Bosco, na missa de jubileu de ordenação sacerdotal do Padre Sérgio Lúcio, filho do Amâncio, e assim, pude passear ali pelaquela área antiga, né? Porque na minha infância também ainda não tinha sido reformada, a igreja ainda era a igreja antiga, né? E a gente frequentava, porque minha avó era ali da Luiz Antoni também, e a gente frequentava a missa das 5 da tarde, frequentava algumas oratório festivo, umas brincadeiras que tinha no sábado, no domingo, e o meu irmão participava, é claro, e às vezes me convidava. E assim, todo mundo ali do centro era uma grande família, né? Exatamente. Eu lembro que eu andava pelo centro e era muito comum encontrar alguém na porta, você ia parando, porque sempre parava para perguntar alguma coisa, enfim. Nem me fala. Todo mundo se conhecia. A gente saía de casa e parava para conversar mais tempo do que para fazer. Exatamente. Isso faz muita falta, né? Então, você estudou no Colégio Dom Bosco, depois na Universidade Federal do Amazonas, onde eu também estudei, onde a minha mãe ensinava, meu pai, meu marido, meus filhos, enfim, todos nós viemos lá da UFAM, temos um pouco de UFAM, esse amor aqui. E como foi a fundação da Associação Panamazônia? Bem, tentar rapidamente. O seguinte, não precisa ser rápido, nós temos tempo. Eu tenho uma formação, além da UFAM, eu tive uma outra formação extra na área de relações internacionais. Então, por causa disso, eu acabei indo trabalhar em Brasília, num organismo internacional chamado OTCA, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, cujo objetivo é promover a cooperação entre os países da Amazônia. E dentro dessa ideia de pan-amazonismo. Quando terminou o mandato da secretária-geral com quem eu trabalhava, eu voltei para Manaus e com essa ideia, fazer na sociedade, em uma organização privada, o que aquele organismo internacional fazia, não é? Só que com foco empresarial, ou seja, a ideia, vamos promover a integração empresarial das várias partes da Amazônia. E aí eu apresentei essa ideia para a primeira pessoa para quem eu apresentei a ideia foi o Dr. Felipe Dal, saudoso Dr. Felipe Dal, e ele disse, não, Belisário,
monta que eu vou te apoiar. E aí, aos poucos, nós fomos chamando. O seu pai, o Roberto Tados, é um grande amigo, está conosco desde o início. Mário Guerreiro, falei esse saudoso Mário Guerreiro, o saudoso José Azevedo. Ih, essas pessoas, então, vai começar a emocionar aqui. Essas pessoas foram as primeiras que ingressaram e que foram apoiando. E todas do mesmo grupo, né? Todas muito amigos. Exatamente, todos muito amigos. E aí foi crescendo. Hoje são mais de 200 empresas associadas. Nossa! Em toda a Amazônia. A maioria aqui no Amazonas, mas no Pará, em Mato Grosso, Rondônia, Roraima, etc. Inclusive nos países vizinhos também. E me conta, esse trabalho que o senhor fazia em Brasília era durante que período? Foi de 2004 a 2008. 2004 a 2008. E voltou com essa ideia, e aí depois foi cursar Relações Internacionais. Não, antes. Nos anos 90. Eu fui... Exatamente. Em razão desse meu envolvimento acadêmico na área de Relações Internacionais, eu acabei indo trabalhar nesse organismo internacional em Brasília. Em 2008 eu voltei para Manaus. Em 2010 a gente abriu a Associação Panamazônia. No retorno a Manaus, sentiu falta de poder integrar e fazer esse trabalho de ligação? Isso é uma coisa que já há muito tempo eu pensava. Eu acho que eu passei refletindo uns 10 anos sobre isso. Que uma das fragilidades da Amazônia era a falta de integração e não só de integração, mas de estreitamento de laços. Me parecia, por exemplo, estranho que grandes empresários de Manaus conhecessem muito bem, fossem amigos de empresários em São Paulo, mas não conhecessem contrapartes no Pará, ou em Rondônia, ou em Roraima. E isso é uma coisa que eu me orgulho de dizer, porque foi algo que acho que foi minha contribuição pessoal de aproximar essas pessoas. E hoje, grandes empresários que não se conheciam são amigos e fazem negócios e tudo mais. É interessante como o Amazonas, até mais ou menos a década de 70, tinha uma ligação muito forte com o Rio de Janeiro, né? Até então capital federal, depois um períodozinho que já não era mais, mas enfim, ainda tinha uma ligação muito forte, hoje com São Paulo, e não conhecia aqui o seu vizinho do Acre, não havia esse intercâmbio. Realmente, os empresários, e eu acho que uma das primeiras empresas que interligou aqui, que teve sede nos nossos vizinhos, foi a própria Bemol, né? E a da sua família, a J. Tadros. Mas isso aí é na época da borracha. Você né? sabe que a empresa da sua família é a empresa mais antiga. Ela foi registrada na Junta Comercial em 1870, por aí. É verdade, mas assim... E a empresa, vocês tinham a empresa da J. Tadros, né? Ela tinha filiais. A sede era aqui em Manaus, eles tinham filiais em Belém, em Iquitos, no Peru, em Boa Vista, inclusive vocês tinham fazenda em Boa Vista. Então era uma empresa realmente... No Acre, exatamente. E no Porto de Santos. Foi antes da... Esse sabe da minha vida. Não, é porque assim, na verdade era um período, né? Mas atualmente eu via... assim, um isolamento muito grande. A gente chegava, por exemplo, em Porto Velho, nós tínhamos filial em Porto Velho. E ia com o papai lá, e aí todo mundo, como é que tá? E tal, estudavam todos juntos. Vinha muita gente estudar aqui, né? No Acre também, mas eu não via mas nenhum daqueles empresários conhecer nenhum daqui. Exatamente. Ou os daqui conhecerem de lá. Não havia esse intercâmbio, né? Exatamente. E hoje eu vejo que as pessoas já se integram mais, e eu falo na questão da Bemol, porque, por exemplo, quando está todo mundo batendo, né, na questão da escolha da COP ser Belém, né, vem gente da família Benchimol explicando que Belém já tem uma tradição de receber muita gente por conta do Sírio,
né? Que é uma festa muito grande, que o Brasil inteiro e gente de fora vai para lá, né? Porque é muito fácil falar mal da Amazônia, né? As pessoas desconhecem a nossa realidade, acham que a gente tem que preservar a floresta, mas vai viver de quê? Se não querem abrir mão de incentivos, porque a Zona Franca estaria prejudicando o Brasil todo em favor só da população de Manaus, né? Eu vejo vários blogueiros, hoje em dia qualquer um pode pegar um microfone e sair falando, você sabe por que os seus produtos são tão mais caros? Porque os produtos não são fabricados, por questões fiscais, não são fabricados perto dos polos consumidores, são fabricados em Manaus, então nós pagamos para existir. O que a gente sabe, né? Você que trabalha com esse intercâmbio, meu pai que trabalha na entidade do comércio, o meu marido que foi procurador-geral do Estado e trabalha com direito tributário, a gente sabe que a Zona Franca de Manaus, ela retorna muito mais em arrecadação para os estados do Sudeste do que para a gente em si. Sem dúvida, né? É verdade. Mas a ignorância e a facilidade de, hoje, qualquer pessoa sem formação nenhuma pegar um microfone e falar mal da Amazônia, falar mal do Pará, falar mal do Amazonas, falar mal dos estados do Norte. O Amapá, por exemplo, vive um isolamento absurdo, né? E ninguém quer saber de integrar. A gente luta pela BR-319 contra todos, né? E mesmo assim, as pessoas defendendo falsamente o meio ambiente acham que não há necessidade, né? A gente vive... Quando eu falo para colegas dos grupos que eu faço parte fora de Manaus, que a gente não tem como ir para uma reunião se não for de avião, as pessoas dizem, mas como assim? É inacreditável. É inacreditável, né? Como assim vocês não fazem parte do Brasil? Aparentemente não, né? Por conta dessa nossa questão logística, da gente não ter uma rodovia, uma ferrovia, uma outra maneira, né? Nós ficamos na situação que ficamos durante a pandemia, né? Sem insumos poderem chegar aqui. É verdade. A BR-319 é um absurdo. E o traçado da BR, acho que a BR-319 ela começou a ser aberta, não tenho certeza, acho que em 1968. Mas em meados dos anos 70, 73, 74, por aí, ela já era trafegável. E ela continuou sendo trafegável até final dos anos 80. Aí, a partir do finalzinho dos anos 80, por vários motivos, sobretudo falta de manutenção, ela foi ficando cada vez em uma situação mais precária e é nisso que está. Mas olha, durante 20 anos, durante 2 décadas ela foi trafegável, ela não causou desmatamento nenhum, não causou problema ambiental nenhum. Então é injustificável hoje esse argumento, se pavimentar a BR-319 vai ter não houve porque haveria agora. Injustificável. Eu vou pedir um minutinho de comercial e a gente volta já já, conversando sobre a Associação Pan-Amazônica. Voltando nesse segundo bloco com Belisário Arce, nós falávamos no bloco anterior a respeito da BR-319, né? E eu tive que interrompê-lo para o intervalo e o senhor falava que ela era trafegável até o final dos anos 80, quer dizer, existe um traçado, existem pessoas que moram às margens dessa rodovia, vai prejudicar absolutamente ninguém
Não, né? sem dúvida. Não vai prejudicar ninguém e vai ajudar muita gente. Porque imagina a dinâmica econômica que essa estrada vai gerar quando estiver funcionando. Veja bem, Rondônia, o crescimento econômico de Rondônia é muito bom, né? E você tem Roraima aqui em cima também crescendo muito. Só que hoje a logística é muito complicada. Então, se você consegue ter essa estrada, a BR-319, trafegável, e também a BR-174, ela precisa ser duplicada, que ela é muito estreita. É né? muito estreita. Não. Mas se você fizer isso, você tem e aí você tem uma outra coisa, uma ligação com os Caribe. Porque de Boa Vista para Letem, em breve você vai ter uma estrada excelente, que é a estrada Bonfim-Letem. Você tem uma ligação. E outra coisa, Rondônia se conecta ao Acre, que por sua vez se conecta ao Peru, e Peru tem saída também pelo Pacífico. Então você podia ter oportunidades logísticas incríveis, que hoje são impensáveis. E quem sabe no futuro um trem de alta velocidade também, né? A gente sair dessa situação aqui de ilhéus, né? Todo mundo num isolamento absurdo. E as pessoas simplesmente nos governando através de um local que desconhecem a nossa realidade, né? Sem dúvida. O poder... Esse é um problema do federalismo. Eu sempre falo isso, que o nosso federalismo é um federalismo desequilibrado. Ele concentra muito poder nas regiões centro-sul, em Brasília também, e tira poder aqui do norte. Isso é curioso, não deveria ser assim, porque nós temos muitos senadores, né? Nós temos mais senadores do norte e nordeste do que o centro-sul. Eu já penso uma outra história também, além disso, mas o Amazonas é 1/4 do tamanho do Brasil. Sim. Vamos olhar um pouco para 1/4. Se a gente é um dos maiores países, né? Se o Barão do Rio Branco, Itamaraty, enfim, trabalharam tanto por essa região, se o Brasil comprou o Acre, era por algum motivo, né? O Amazonas é 1/4, mas a Amazônia tem 5.500.000 quilômetros quadrados. O Brasil sem Amazônia seria só 3 milhões. Isso seria um país de tamanho médio. Então, nós temos essa importância toda. O que dá ao Brasil, o que atribui ao Brasil essa dimensão de país continental é a Amazônia. Mas a Amazônia é tão desprezada, sem dúvida, né, tão abandonada. Enfim, senadores temos 3, como todos os outros estados também têm 3, né? E se somarmos os estados do Amazonas, a gente tem um bom número. Sem dúvida. A bancada no Senado dos nortistas, que eu incluo o Nordeste e a Amazônia, é a maior bancada, é muito maior do que o resto do país. Mas o Nordeste não nos considera irmãos. O Nordeste não nos considera irmãos. Apesar de que, né, boa parte dos nossos antepassados aqui, se você... vieram de lá. Vieram porque os soldados da borracha, né? Outro absurdo que as pessoas propagam, né? Por aí é que o Teatro Amazonas foi construído com mão de obra escravizada, que a borracha utilizou... Gente, não existia mais escravidão durante o nosso primeiro ciclo econômico. Não existia. Nós nunca nos utilizamos de mão de obra escravizada, né? E assim, o Nordeste vivia uma grande seca no nosso período áureo. Então, nós somos irmãos. Na verdade, o Nordeste nos cedeu... Essa história, que se alguém diz que na Amazônia que no Amazonas houve escravidão, é muita ignorância, né? Porque... Pois é, mas aí existem teses, existem dissertações, existem... TikTokers, existem youtubers. Mas isso é uma tolice, porque a escravidão... Eu sei, o senhor sabe. A escravidão, por mais é uma coisa terrível, um crime absurdo. Sem dúvida. Mas nunca nos atingiu. Mas aqui não houve simplesmente por causa...
a escravidão... Não havia ciclo econômico aqui. Exatamente, ela tinha uma conexão íntima com a questão econômica. E não havia necessidade de mão de obra, não havia ciclo econômico. E então, quando nós tivemos necessidade de mão de obra, foi mão de obra livre e nordestina. Aqui houve muito reduzida a escravidão doméstica. Ah, sim. Isso houve. Mas nunca houve tráfico. E a escravidão doméstica muito reduzida geralmente vinha já acompanhando a família que vinha de outro estado. E outra coisa, Manaus começou a crescer a partir de 1850, um pouquinho, né? 1850, quando, enfim, chega. Mas o crescimento mesmo é a partir da época do ciclo da borracha, 1980. 1880, nessa época já não. Enfim. É verdade. Então, assim, as pessoas propagam absurdos, as pessoas desconhecem as coisas e falam da Amazônia como se a Amazônia fosse algo que eles precisariam se livrar, né? Fosse objeto de descarte. Mas, na verdade, a Amazônia é o que realmente agrega todo esse valor ao Brasil. A Amazônia, no meu ponto de vista, é o que tem de mais, que a nação brasileira tem de maior valor. Eu considero a região como a que tem mais potencial de crescimento econômico. Eu sempre digo que a Amazônia é um dínamo, só que é um dínamo acorrentado por uma legislação ambiental excessivamente rigorosa, por excesso de burocracia, por questões ideológicas, né? Por questões políticas, o atraso que a má política causa. Então, se nós nos livrássemos disso, a Amazônia seria a fonte de riqueza, não só para o Brasil, mas para os outros países que compartilham, Bolívia, Colômbia, Peru, Equador, etc. Infelizmente, a gente vive aprisionado. É verdade. E a sua associação, ela tem mais de 200 empresas associadas, né? A maior parte delas da Amazônia brasileira, algumas da Amazônia peruana, equatoriana, enfim. Sim, E os encontros, eles ocorrem presencialmente? Olha, a pandemia, na vida, tudo tem seu lado positivo, né? Então a pandemia nos ajudou com uma coisa, que foi fazer com que nós nos conectássemos mais aos nossos associados usando as tecnologias que já estavam disponíveis, mas nós não sentimos necessidade. E a pandemia, como nos isolou dentro de casa, ela nos obrigou a procurar essa saca. Então nós passamos a ter muito mais eventos. Toda semana nós tínhamos uma reunião com os associados. Via Zoom, Google Meet. Exatamente. Na verdade, assim, a história nos diz que as grandes pandemias e as grandes guerras foram os fatores aceleradores das tecnologias. E a pandemia fez com que a tecnologia desse um salto muito grande. Então, hoje, vocês se reúnem semanalmente. Eu me reúno, faço parte de grupo de roteirista aqui lá no sudeste do Brasil. Nós escrevemos a mesma série, o mesmo filme, cada um num lugar, né? Você participa de congressos, você participa de eventos via tecnologia. E, assim, se a Amazônia pudesse ter essa integração que a tecnologia conseguiu colocar na nossa mão, uma integração de forma que a gente pudesse se aproximar presencialmente, seria... sem dúvida. Seria um grande passo para que a gente mostrasse o potencial que a gente tem. Parabéns pela iniciativa de fundar a associação e parabéns pela criação do prêmio que... Medalha Grandes Amazônidas. Medalha Grandes Amazônidas. Fala um pouquinho desse evento que vai ser no próximo mês, né? Não, agora. É nesse mês 11, ainda? Dia 11. Gente. Então, a Panamazônia tem 15 anos e todos os anos nós fazemos a Medalha Grandes Amazônidas. Em razão da pandemia, nós temos 2 anos aí, sem medalha. Mas então, aí pode fazer... em um ano, pode fazer 3 vezes. Não, isso é demais. Então embora nós tenhamos 15 anos, então esta é a 13ª edição.
nós temos a felicidade de ter homenageado seu pai, que Foi? inclusive é nosso associado, Aham. Dr. Tadros, um querido amigo. Uhum. A gente homenageia também empresas, porque tem a categoria empresarial. Sim. Nós tivemos a honra de homenagear a empresa Sua Família, a J. Tadros. Quem foi receber a homenagem foi o Davi. Foi o Davi? Foi o Davi. E este ano nós vamos homenagear 3 empresas. A primeira homenagem vai ser para Starlink. O que aconteceu? Ano passado nós fizemos uma missão para Boa Vista e levamos acho que uns 40 empresários e fomos de ônibus, nos ônibus da Amatu, que são muito confortáveis, que é uma empresa associada à nossa, lá de Boa Vista, do Remídio Monai, e havia aquela preocupação, a gente vai passar 9 horas no ônibus sem internet na estrada. E hoje ninguém consegue viver nem meia hora sem internet. Se você estiver numa situação, está faltando água, faltando luz, você aguenta. Mas se está internet, você não aguenta. A mamãe enlouquecia. É isso. Então, aí o que acontece? A gente entrou num ônibus, internet maravilhosa, rápida, estável, melhor do que aqui em Manaus. E até lá, até chegar em Boa Vista, todo mundo com internet maravilhosa, porque tinha antena da Starlink no ônibus, né? E aí um dos nossos associados, o Dr. Jaime Benchimol, presidente da Afogás, já foi presidente da Bemol, atualmente presidente da Afogás, ele falou, Belisário, tem que homenagear a Starlink. Olha esse trabalho que eles fizeram. Eles resolveram um problema que parecia incontornável, não é? Porque hoje muitas empresas, como essa empresa que a gente estava andando de ônibus, a Amatu, empresas de logística, comunidades isoladas, todo mundo se beneficia da Starlink. Sem dúvida. Inclusive hoje a gente estava numa reunião e a internet estava ruim e a professora perguntou assim, mas vocês não fazem uso da Starlink aí? Ou seja, o interior, as comunidades afastadas hoje conseguem um sinal de internet melhor do que o nosso por conta dessa tecnologia que está disponível para eles. Sem dúvida. Então, em razão, isso é um impacto concreto no progresso da Amazônia, certo? Então, nós escolhemos essas iniciativas, empresas e pessoas que têm realmente... está fazendo algo de concreto, ou já fez, não pode ser mais reconhecimento de uma contribuição passada. Sem contar um número muito grande de pessoas que fazem um trabalho muito bonito, mas que não divulgam, né? Exatamente. E é aqui, o caso da Anne. A Anne Benchimol, dona Anne Benchimol. É muito restrita à comunidade judaica. Eu queria ter trazido ela aqui hoje, mas a dona Anne é uma pessoa muito, muito, muito discreta. Eu sei. Mas é uma pessoa que merece reconhecimento, porque ela tem feito um trabalho já há muitos anos de preservação da memória da presença israelita, da presença judaica aqui no na Amazônia. E é fascinante, se você observar, né, todas as famílias antigas aqui da Amazônia, elas têm uma herança, algumas características, uns hábitos que talvez tenha sido pela convivência. Há quem defenda que todos os que estão aqui, se não forem índios, são cristãos novos ou são judeus, né? Mas assim, se você for observar os costumes de cobrir espelhos, os costumes de... Enfim, uma série... A gente tem muito da tradição judaica, né? Só que essa história, ela talvez não esteja tão disponível como se fizesse necessária, por conta desse fato de serem muito fechados, de serem muito simples, né? Todos vivem de uma maneira muito discreta. Eu não os considero fechados, eu considero só assim, discretos. É da religião, é dos valores judaicos, eles são muito discretos. São pessoas muito prósperas, mas que devem uma vida muito, muito simples e muito discreta. Tem toda uma tradição do fazer sem mostrar, porque exatamente. Ao mostrar perde o valor, o seu feito, enfim, tem toda uma série de costumes judaicos. Mas a dona Anne Benchimol, especialmente, ela tem uma biblioteca que na cabeça dela tem muito conhecimento. E quando fala dona Anne, eu acho engraçado, porque assim... Eu me lembro da Anne como uma menina, a minha mãe, muito amiga da mãe dela, com todo o carinho do mundo. E falar em Dona Anne, eu só penso naqueles olhos lindos que ela tem, com uma carinha de menina, né?
engraçado. E vocês eram quase vizinhos, porque você morava na Praça do Congresso, ela morava ali na Ferreira Pena. Na Ferreira Pena, né? Éramos, nossa, muito vizinhos. Exatamente. Anne, Ellen, enfim, era muito... Então, esse tipo, eu vivo dizendo para ela, só tem que publicar um livro, só tem... Eu penso nela, eu lembro da sua mãe, da Vânia, que a Vânia era uma biblioteca ambulante, tinha um conhecimento... Mas não tinha nenhuma vaidade, né? Não tinha nenhuma... Mas o que ela produziu tem que ser publicado, viu? Mas eu vou providenciar isso, porque as pessoas, quando entram na biblioteca dela, entram no material que ela tem lá, as pessoas se assustam. Por que isso não está disponível, né? Porque ela simplesmente, da mesma maneira que nós estamos falando da Anne Benchimol e outras pessoas, não tem a questão da vaidade. Muita gente publica, muita gente faz determinadas ações, não pelo bem fazer, mas sim... Por vaidade. A vaidade é uma desgraça. Não, às vezes é verdade. Às vezes, graças à vaidade, a gente tem acesso a muitas coisas, né? Mas a vaidade é um assunto complicado para falar. Eu particularmente... Eu acho que isso já é uma pauta para um outro encontro nosso aqui. Mas tem muita gente que assim, Márcio Souza, que também sim. Foi outro que... O Márcio publicou bastante, mas ele tinha muito... Olha, às vezes que eu conversei... E a quantidade de coisa que eles desprezam porque acham que não está tão bom. Exatamente. Toda vez que eu converso... Sérgio Cardoso também é outro que despreza o que ele faz, porque ele diz, isso não está tão bom, sempre compara. Sérgio sabe de tudo. Sérgio Cardoso, o seu pai, o Tadros. Não, o papai... Ele sabe de tantas histórias. O papai é impressionante. Se você perguntar assim, quem seria fulano de tal, aí ele vem sabe lá de todo com mundo. Bisavô, Exatamente. de onde veio, como chegou aqui. Assim, uma memória... Você sabe que seu pai costumava organizar uns almoços lá ali. Sim. Eu ia muito para esses almoços lá, viu? Mas desde o Lorde Hotel, desde a feijoada? Não, aqui... Já na Fé Comércio. Na Fé Comércio. Então, olha o que eu aprendi naqueles almoços. Os da Fé Comércio são a evolução da feijoada do Lorde Hotel, que era assim uma aula semanal, né? Ele, o meu padrinho Moisés Sabá, o padrinho do meu irmão Carlos Fausto. Nós homenageamos o Carlos, a memória do Carlos Fausto, uma memória com a Medalha Grandes Amazônidas. Era outra pessoa extraordinária. Era outra pessoa maravilhosa. A Tieda, que se foi recentemente, né? Da família Antoni, que também outra família que tem uma história muito grande aqui no Amazonas. Então, assim, são pessoas que conhecem todo mundo, conhecem intimamente, conhecem a história de todo mundo e ninguém engana, porque de vez em quando tem uma pessoa aqui que inventa uma lenda e essa lenda passa a ser lei, né? E aí é importante pessoas como o senhor, como meu pai, como a Dona Anne é estranho, enfim, pessoas que realmente conhecem a história, conhecem o passado e a origem das pessoas para defender o que realmente é correto, né? E parabéns pela iniciativa, muito obrigada pela visita, volte sempre, que agora que a conversa esquentou, estávamos muito formais no início, agora que ficou realmente no ponto, infelizmente, o programa tem que acabar. Muito obrigado, foi uma honra estar aqui com você. Muito obrigada, volte sempre. E obrigada a você pela audiência. Um beijo e até o próximo programa.